Boa noite a todos e todas. Cá estamos mais uma vez para o nosso aulão solidário, nessa noite bastante especial, e já estamos aí com 160 participantes. Nossa convidada bastante especial, a professora e deputada Luciane Carminati, que é também do presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, está conosco já. Está conosco, já vimos aqui na telinha. Então, queremos agradecer a presença de cada um e de cada uma que está aqui. Essa é a nossa nona aula, e amanhã nós temos a nossa 10ª e última aula. Depois é só a gente rever aí os materiais para a gente fazer uma boa prova sábado. Então, queremos, em nome do Sinte Regional, do Sinte Estadual, agradecer a presença de vocês, e também, em especial, vocês estão ouvindo todos? Quem não está conseguindo ouvir vai ter que sair e entrar de novo. Daí, quando abre ali, vai ter que habilitar o teu som. Aí é um problema no aparelho de quem está acessando. Isso. Ok? Então, mais uma vez, em nome do Sinte Regional, do Sinte Estadual, agradecer a presença de cada um, de cada uma que está aqui, professores, professoras, e também agradecer a disponibilidade e também a paciência de nos aturar aqui umas 2 horas, hoje talvez, ou até 3, se precisar, para falar sobre a legislação de Santa Catarina, basicamente a partir do Plano Estadual de Educação, tendo em vista que a gente já teve uma aula sobre o currículo base do território catarinense, com o professor Elcio Sequete, e que convidamos a professora e deputada Luciane Carminati para fazer uma aula a partir do Plano Estadual de Educação, que é um dos temas também que está previsto no edital para a prova do próximo sábado. Então, em nome aqui da regional, em nome do Sinte Estadual, agradeço a presença de vocês, passo a palavra para a professora e deputada Luciane Carminati, para que ela possa iniciar a sua aula. Lembrando que todas as aulas são gravadas e a gente disponibiliza num link de um drive. Depois eu vou compartilhar aqui com vocês também no chat, se alguém quiser pegar, ou no grupo do aulão do WhatsApp, tá bom? Luciane, é contigo. Boa noite, professores, boa noite, professoras. É uma alegria muito grande estar com vocês nesse momento, né? Eu também já fui professora CT, então eu sei exatamente qual é o sentimento que a gente tem, né? Às vésperas de uma prova. Mas quero, com essa minha fala, iniciar a conversa e agradecer o convite em nome do Jaques, em nome do Sinte Regional Chapecó. E na semana passada, quando eu falei no ao vivo, que eu faço toda quarta-feira, vários professores me chamaram no particular, dizendo: escuta, por que só Chapecó? Nós também queremos, né? E aí eu chamei o Jaques e a gente sabe que tem limite de pessoas, né? As salas, mas a gente vai depois disponibilizar também para que todos os educadores possam ter acesso às informações, né?
Então, a primeira coisa que eu queria era trazer isso para vocês. Eu acho que a prova tem que ter muita tranquilidade, serenidade, que às vezes a, a falta de tranquilidade, né, a angústia, ela não permite que a gente consiga ter discernimento, pode cair em pegadinhas, né? Então, prova é sempre um pouco isso. Mas começando a nossa aula propriamente dita, como o Jaques comentou, vocês já tiveram nas aulas anteriores várias informações sobre a BNCC, Currículo da Educação Catarinense, do território catarinense. Hoje nós vamos abordar em específico isso aqui, que é o Plano Estadual de Educação. E eu vou trazer para vocês o que eu penso que eles devam questionar ou trazer na prova que será feita. Não vão entrar em detalhes de estratégias, porque são muitas estratégias, então não seria prudente fazer questionamentos sobre as estratégias do Plano Estadual de Educação. Mas sim, eles devem focar, na minha avaliação, nas metas do Plano Estadual de Educação. E aí eu vou fazer uma apresentação aqui em slides, que para vocês facilita, inclusive depois vocês poderem rever essas metas, né? E fixar melhor. Tá. Então, o Plano Estadual de Educação, ele vem em decorrência, importante que vocês saibam, enquanto a nossa assessoria aqui organiza a apresentação, então, ele vem em decorrência do cumprimento do artigo 214 da Constituição Federal Brasileira e também do artigo 166 da Constituição Estadual. Então, esses dois artigos, né, eles dizem respeito às metas e estratégias para a melhoria da qualidade da educação. É importante que a gente saiba que o Plano Estadual de Educação, ele vem quase que, digamos assim, as metas são quase que uma cópia do Plano Nacional de Educação. Então, aqui está a primeira questão, né? Não são distoantes, eles se cruzam. Porque como que você vai construir um plano para o país se os estados tiverem planos tão diferentes? Então, você não tem a execução desse plano nacional. Por isso que os planos a nível estadual, eles vão meio se repetindo com algumas alterações, né, de metas, de dados, assim por diante. O que que diz a nossa Constituição brasileira no artigo 214, tá? O pessoal está dizendo que estão sem áudio. Tem muita gente sem áudio? Vocês estão ouvindo? Faz sinal quem está ouvindo. Ô, Lu, sabe o que está acontecendo? É que o pessoal não sabe clicar ali no habilitar o áudio. Ah, tem que habilitar o áudio. Então, não é. Não é problema da sala. Cada Tá. um habilita o seu áudio no seu aparelho. Ótimo. Viu, mano? Tu tem que liberar para nós poder apresentar aqui os slides, senão nós não conseguimos apresentar. Tem que habilitar. Enquanto o Jacques vai trazendo, então, o que que diz no artigo 214 da Constituição Federal? Ele diz o seguinte, pessoal: a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, então nós estamos falando da Constituição de 88, de duração decenal, então 10 anos, plano de educação, se perguntarem, 10 anos, é decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional em regime de colaboração. O que quer dizer regime de colaboração? É que não tem disputa entre município, estado e país, é regime de colaboração. Transporte escolar, por exemplo. Transporte escolar, os ônibus são contratados normalmente pelas prefeituras, vocês sabem, né? E pega os alunos da rede estadual e municipal. Então, é regime de colaboração, dando exemplo aqui, né? Então, e definir diretrizes, objetivos, metas, estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino
em seus diferentes níveis, etapas, modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. Tá? Então, está aqui a fala inicial que eu estou fazendo. Já estou aqui no... Isso, agora vocês estão vendo aqui, está todo mundo vendo, né? Está aparecendo bem? Está ok, né? Então, aquilo que eu falei para vocês está aqui nesse slide, né? Plano estadual, Constituição, e entra aqui no que o artigo 214 ele coloca como eixos da educação, tá? Erradicação do analfabetismo é um princípio, tá? A universalização do atendimento escolar. Universalizar quer dizer o quê? Todos têm direito à educação. Melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, obviamente que aqui é o ensino médio, promoção humanística, científica, tecnológica e estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos. Então, aqui está as seis, digamos assim, estratégias centrais que é baseado, então, a educação, o Plano Nacional de Educação. Agora, no artigo 166 da Constituição Estadual. Vocês vejam aquilo que eu falava inicialmente, ele praticamente repete o que está lá no Plano Nacional de Educação. Quais são os objetivos? De novo, erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade, formação para o trabalho e formação humanística, científica e tecnológica. Então, de novo, a gente tem aqui a Constituição catarinense, né, se baseando no Plano Nacional de Educação. Bom, seguindo, então nós temos o Plano Estadual de Educação, segue em grande parte aquilo que eu falei, né, do Plano Nacional, que é de 2015, e é um importante instrumento de política estadual com força de lei, tá? Que estabelece metas e estratégias para garantir o avanço da educação em Santa Catarina. O documento, então, seguiu as premissas do Plano Nacional de Educação. Possui 12 diretrizes. Não tem aqui para mim compartilhar lá. Eu vou ter que entrar ali. Lu, liga Ana teu som Luciana, seu novamente. áudio está desligado. Opa, tá bom. Então, o documento, ele segue as premissas do Plano Nacional de Educação, tem 12 diretrizes, 19 metas, o estadual, tá? Aqui tem que ter um cuidado, porque tem uma pegadinha. O nacional tem 20 metas. O estadual tem 2 metas que foram agrupadas, e, portanto, são 19 metas, tá? E 308 estratégias. Então, eu não vou, é aquilo que eu falei anteriormente, eu não acredito que eles vão questionar qualquer coisa em relação às estratégias, porque são 308. Ninguém, em sã consciência, vai ter um livrinho desse aqui na cabeça, né? Então, nós vamos trabalhar só com as metas das 19 metas estaduais. Lembrem sempre, nacional 20, estadual 19. Então, pelo artigo 2º da lei estadual, a lei do plano estadual, as 12 diretrizes são as seguintes, tá? Quais são? Vamos lá. De novo, aquilo que foi falado lá no nacional. Só que aqui a gente tem algumas diferenças, tá? Além da erradicação do analfabetismo, da universalização do atendimento escolar, da superação das desigualdades, da melhoria da qualidade, formação, promoção, nós temos aqui também a promoção, o princípio da gestão democrática da educação pública, tão em voga agora, né? Tão em voga agora em relação ao decreto estadual, né? A promoção humanística,
o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, PIB, que assegura o atendimento às necessidades de expansão, a valorização dos profissionais da educação, a priorização da instituição do ensino integral na rede pública, tá? Catarinense, e a prioridade nos investimentos nos municípios e regiões com níveis baixos de IDH e IDH educacional. Então, aqui está as diretrizes do Plano Estadual de Educação de Santa Catarina, tá? Pelo anexo 16, único da lei do Plano Estadual, são as seguintes, as metas. Agora vamos às metas. Aqui vocês têm que ter bem presente o que são as 19 metas, tá? Então, meta 1. Vamos pensar aqui a educação, né? A educação começa como? A educação de uma pessoa começa com os pequenos. Então, a meta 1 é fácil de lembrar. A educação infantil, né? E qual que é a meta de educação infantil? Então, Santa Catarina, a meta é até 2016, portanto, era até 2016, garantir pré-escola para todas as crianças de 4 a 5 anos, tá? Essa era a meta. E ampliar a oferta da educação infantil em creches, de modo a atingir 50% das crianças de 0 a 3 anos até o final deste plano, que termina agora 2024, tá? Então, veja bem, na meta 1, nós já temos essa situação. Eu não acredito que eles vão questionar para vocês mais do que isso, mas em todo caso, se vocês quiserem ter mais informações, na meta 1, em Santa Catarina, nós já atingimos a meta de 50% de 0 a 3, tá? De 4 a 6 anos, ainda temos lista de espera. Então, nós estamos atrasados no 4 a 6, tá? Que era para ser atingido lá em 2016. 0 a 3, como é 50%, foi atingido, tá? Então, essa é a situação. E nessa meta tem 20 estratégias, nessa meta, tá? Mas não precisa citar, eu não vou falar das estratégias aqui, porque senão vai bagunçar tudo. Então, vamos focar aqui, meta 1, educação infantil. Educação infantil, como eu falei, divide em 2 etapas, 0 a 3, 4 a 6. 0 a 3, como é 50%, nós atingimos, e 4 a 6 nós não atingimos, ainda tem lista de espera, e está bem atrasado no prazo. O que vem depois da educação infantil? Vem o ensino fundamental. Então, a meta 2 fala do ensino fundamental, que é dos 6 até os 9 anos completos aí do ensino fundamental. Então, aqui, qual que é a meta do plano de Santa Catarina? Universalizar todo o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos de idade. Então, não pode ter, legalmente, nenhuma criança fora da escola dos 6 aos 14 anos, né? Se a gente olhar lá para a meta da educação infantil, não poderia já dos 4, né? Então, a gente já pode dizer que no Brasil, dos 4 aos 17 anos é universalizado. Ou universalizado não, é obrigatório, tá? Universalizado nós temos que trabalhar para ser. Nesse caso aqui, 9 anos de escolaridade para toda a população que tem a idade dos 6 aos 14 anos, sendo que pelo menos 95% dessas crianças e adolescentes todos concluam na etapa recomendada. Então, aqui também está dizendo que não dá para fechar os 9 anos em qualquer idade. Está dizendo que a maioria
Os 95% tem que ser dentro dos 9 aos 14 anos, tá? Neste caso, na meta 2, só para fazer um comentário para vocês, nós temos a seguinte situação. O percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentavam ou concluíram o ensino fundamental deveria ter sido 100% em 2016, e não foi, tá? Em Santa Catarina, nós temos 45.186 pessoas que não frequentavam o ensino fundamental em 2021, tá? Então, nós temos aqui problema no ensino fundamental. Vamos para a meta 3. Então, depois do ensino fundamental, vem o quê? Vem o ensino médio, certo? Então, aqui a gente começa a falar de universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos de idade, que são os jovens do ensino médio, né? E elevar até o final do período de vigência desse plano a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 90%. Em relação à meta 3, não foi universalizado também, nós estamos com problema. Nós temos 12.538 jovens com essa idade que estavam fora da escola e que não haviam, então, concluído a educação básica, tá? Então, aqui nós temos problema. Somente nessa faixa dos 15 aos 17 anos de idade. E se tratar da taxa líquida, né, que é o do total, a gente tem 556 mil jovens nessa idade, tá? Então, no ensino médio, nós temos essa situação aí também colocada. Universalizar, então, se alguém perguntar, bom, se vier alguma pergunta assim, o que é obrigatório no Brasil? Obrigatório é dos 4 anos até os 17, é obrigatório. Por isso que, muitas vezes, o Conselho Tutelar, e tem o programa Apoia, tem uma série de medidas, né? Por que tem as medidas? Porque, por lei, é obrigatório, todos têm que estar na escola, né? Vamos passar agora para a meta 4. O que diz a meta 4? A meta 4 aqui entra a educação especial. Então, é todo um capítulo aqui, é toda a meta 4 só falando também da universalização da educação especial, dos 4 aos 17. Então, não pode ter uma criança especial nessa idade, dos 4 aos 17 anos de idade, sem acesso à educação básica, tá? E também acesso ao atendimento educacional especializado. Aqui, nessa meta 4, que trata da educação especial, está dizendo o seguinte, que tem diferentes formas de atendimento. Então, quem está na educação sabe que nós temos alunos que estão nas APAES, alunos que estão nas salas de atendimento, né? Especializadas, alunos que têm segundo professor. Então, o que diz a meta 4? Ela diz isso, universalizar para o público da educação especial do 4 aos 17 o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado. Preferencialmente, aqui tem uma pegadinha também que pode vir. Se vier a pergunta, obrigatório ou preferencial? Não, não é obrigatório. Por que não é obrigatório, pessoal? Porque nem todos os alunos têm a condição de estar na rede regular. Então, é preferencialmente na rede regular de ensino, né? Com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas, aqui como eu falei, de recursos multifuncionais e serviços especializados, públicos ou conveniados. Então, nos municípios tem as APAES, né? Que é uma escola, é um atendimento. Nós temos os centros de atendimento, cada lugar tem. Nós temos as AMAs, nós temos a Associação de Surdos,
tem deficientes visuais. Então, tudo isso está aqui incluído, desde que a inclusão seja o mote. O capítulo 4 diz isso, que tem que ter um sistema de inclusão, e preferencialmente os alunos têm que estar na rede regular, tá? Então, é o capítulo 4. Agora, no capítulo 4, o que a gente tem? Um pouco para vocês também terem noção. Nós temos muita dificuldade nessa meta, porque nessa meta ela não se detalhou tanto, então não tem parâmetros, a gente não tem grandes parâmetros para avaliar esse indicador. Por exemplo, tem municípios que têm um segundo professor com magistério, um estagiário, no estado tem alunos que têm laudo, outros que não têm, aí tem segundo professor, não tem segundo professor. Então, a meta 4 é uma meta que carece de mais, eu diria, de uma regulamentação, né? De uma regulamentação para que a gente possa ter mais condições de exigir, de cobrar, né? Para garantir que a inclusão seja de qualidade. Ainda tem gente que não tem som, né? O pessoal vai respondendo aqui, por favor. Como é que faz para habilitar? Eu acho que tem que responder cada pouco, tá? Tá vindo muito aqui. Vamos para a meta 5. Então, meta 5. Estamos com 367 pessoas. Que loucura, que bom. Meta 5, então, o objetivo é alfabetizar as crianças aos 6 anos de idade. Perdão, aos 6 anos de idade, tá? Aqui tem uma coisa que vocês têm que cuidar, que eu acho que pode vir pegada também. No Plano Nacional de Educação tem uma diferença. O Plano Nacional, ele diz o seguinte: alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade, no ensino fundamental. No nosso estado de Santa Catarina, a gente deu uma apertada na lei. Ficou alfabetizar todas as crianças aos 6 anos de idade. Não é aos 8. É aos 6 anos de idade, ou até, no máximo, 8 anos. Mas ela dá uma reforçada no 6 aqui. Está dando para entender? Porque, então, essa aqui é uma diferença do Plano Nacional, tá? Então, lá é 3 anos, 6, 7, 8, e aqui coloca como prioridade alfabetizar todas as crianças aos 6 anos, tá? Se não der, até os 8, mas prioridade é os 6. E nessa meta 5, nós temos, na língua portuguesa, dados de 2021, 6%. 10 ou 20 carros, é nada disso. O resultado 6,2% que não estão alfabetizados em língua portuguesa e 1,59% em matemática. Tá? Então, aqui nós temos limites, né? Limites, tá bom? Então, vamos para a meta 6. Lembram quantas metas são? 19, né? Nós estamos na meta 6, tá? Meta 6. Meta 6 fala da educação em tempo integral. Então, educação em tempo integral. O que diz na meta 6? Diz o seguinte: oferecer educação em tempo integral para, no mínimo, 65% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 40% dos estudantes. Então, aqui tem 2 dados, tá? Ele está falando de um número X de escolas, 65%, e de alunos. Então, 65% do total de escolas, mas daí os gestores mais espertinhos poderiam fazer assim: vamos pegar as escolas menores, né? Que daí atinge fácil os 65%. Por isso que vem combinado o 40%. Tudo bem, é 65% desde que atinja no mínimo 40% dos estudantes
da educação básica até o final deste plano. Então, aqui em Santa Catarina, nós estamos bem ruim nessa meta, bem ruim, tá? Para vocês saberem, nós estamos com apenas 14% de escolas e 32% de alunos. Então, está muito ruim. Inclusive, recentemente, o Ministério da Educação lançou um programa com 4 bilhões para adesão das prefeituras e também os estados, né? Santa Catarina, estado de Santa Catarina aderiu também à educação integral para receber recurso, vai receber recurso do MEC. Vejam que aqui é uma meta que é estadual, mas o MEC está entrando com aporte de recursos também, tá? Então, meta 6 é isso, 65% de escolas e 40% de estudantes. Vamos lá. E educação básica, né, pessoal? Vocês sabem que educação básica é 3 níveis, infantil, fundamental e médio. Tudo isso quer dizer educação básica. Os 3. Então, pode... o município pode ter educação integral mais na educação infantil e no fundamental. O estado pode ser fundamental e médio, né? Porque é tudo educação básica, tá? Vamos lá, então. Agora vamos para a meta 7. Meta 7 fala da qualidade. Como é que se mede a qualidade? Eu sei que qualidade, eu penso, né? Vocês também imagino que sim. Qualidade não se mede só por nota, né? Eu sempre tive críticas a isso. Mas o Brasil sempre foi muito ruim do ponto de vista de sistema de avaliação. Tanto é que nós só tivemos a criação do IDEB como um sistema de avaliação, acho que foi com o ministro Haddad, na época do presidente Lula. E isso depois nunca mais avançou. Agora nós estamos discutindo em Santa Catarina um sistema estadual de avaliação, tá? Que deve ir lei para a Assembleia para a gente tratar de uma avaliação mais completa. As condições da escola, né? A estrutura de apoio que tem para dar conta, o conjunto, não só a nota dos alunos, porque senão é muito injusto. Mas vamos olhar aqui o que é essa meta 7. Ela diz o seguinte, que a gente tem que fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria a melhoria da aprendizagem do fluxo escolar, né? Ou seja, para não ficar muitos alunos para trás, como era uma vez, né? Repetindo 5 anos, 6 anos na primeira série. Então, a lei diz que tem que ter melhoria do fluxo e da aprendizagem também. Aí, o que se baseou? Esses dados aqui são de Santa Catarina. E aqui vocês vejam que tem metas a serem cumpridas, né? Então, nós temos o quê? Os anos iniciais do ensino fundamental. Nós tínhamos como uma nota do IDEB média 5,8 em 2015, quando foi publicado o plano estadual. Então, a meta, 2017, chegar em 6, 2019, 6,3 e 2021, 6,5. Nos anos finais, está ali o quadro. 5,5, 5,7, 6, né? E 6,2, tá? Ensino médio, 4,7, 5,2, 5,4, 5,6, tá? Com relação às metas aqui colocadas nesse ponto aqui da meta 7. O que eu posso dizer para vocês? Que nós tivemos a mesma tendência observada nos 3 últimos dados, tá? 2015, 17 e 19. Em 2021, o índice dos anos iniciais foi de 6,5, 2021, tá? Então, melhorou um pouquinho, tá? E se manteve mais ou menos naquilo, né? O índice nos anos finais, 5,3. Então, anos finais, nós estamos com problema, tá? Estamos com problema. E ensino médio, mais problema ainda. Que no ensino médio a meta era 5,6. E nós chegamos a
3,9, tá? Ó, pessoal, o pessoal tá dizendo aqui para cuidar das câmeras, tá? Tem gente tirando a roupa aí, tem que cuidar. Vamos cuidar das câmeras, que eu não quero ver ninguém nu, tá bom? Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos lá, que hoje é segunda-feira, hein, gente? Meta 7, então. Meta 7 é isso. Então, nós estamos com problemas, sobretudo nos anos finais e no ensino médio catarinense, tá? Vamos lá agora para meta 8. Meta 8, o que a gente tem? Então, a meta 8, ela fala elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade. Então, aqui está falando da população adulta, elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo. Então, por que está colocando, o que quer dizer 12 anos de estudo? Se vocês fizerem uma conta, é até o ensino médio. Nós estamos falando que a meta em Santa Catarina é, para quem tem até 29 anos de idade, não poderia não ter ensino médio, né? Teria que ter, essa é a meta. E aí, para as populações do campo, quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais, e dos 25% mais pobres, igualando a escolaridade média entre negros e não negros declarados à fundação, de acordo com o IBGE, tá? Então, aqui está falando dessa população, né? Toda essa população mais pobre do campo, quilombola, indígena. Por que tem uma meta aqui bem específica? Porque é onde a gente tem maior dificuldade de chegar com os 12 anos de escolaridade, tá? Então, importante trazer isso. Vamos ver o que diz na meta 8. Então, a meta 8 ainda coloca, fazendo um comentário, né, de que a gente tem na área rural, a gente não conseguiu atingir ainda os 12 anos de escolaridade, tá? Vamos lá. Então, agora nós vamos para a meta 9. Já estamos na metade das metas, tá? Meta 9 fala elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais de idade. Nós não estamos falando agora lá da alfabetização lá dos pequeninhos, nós estamos falando dos 15, aqueles que, né, os jovens que têm que trabalhar, que não conseguem ficar na escola, né, e que depois, então, vai ver, não estão alfabetizados aos 15 anos de idade. É a EJA, exatamente, é a EJA. Então, elevar a taxa de alfabetização com 15 anos ou mais de idade para 98% até 2017. Então, lá atrás, tá? E até o final da vigência do plano, que é o ano que vem, reduzir em 50% o analfabetismo funcional. Vocês sabem o que é analfabetismo funcional? O absoluto é aquele que a pessoa não sabe escrever o nome, não conhece as letras, não escreve nada, né? O funcional é aquele que tem dificuldade de interpretar uma mensagem, né? De um texto, de entender, digamos assim, aquilo que ele pega na mão, né? Ele lê, ele até escreve, mas ele é um analfabeto funcional. Então, a ideia é que nessa idade dos 15 anos para frente se diminua pela metade. O que a gente tem em relação a essa meta 9, tá? Sobre a população de 15 anos ou mais de idade, foi alcançado em 2021, atingindo 98%, né? Mesmo que deveria ter sido alcançado em 2017, mas mais tarde foi alcançado. Por outro lado, a taxa de analfabetismo funcional foi reduzida apenas em 6,8% e voltou a crescer 8% em 2021. Aqui tem a ver também com a pandemia, né? Então, quer dizer, analfabetismo funcional nós não atingimos. E a alfabetização
de adultos, nós atingimos em 2021. 17, 18, 19, 21, 4 anos depois da meta, né? Então, importante trazer aqui. Vamos agora para a meta 10. Então, na meta 10, oferecer no mínimo 10% das matrículas de jovens e adultos no ensino fundamental e médio na forma integrada à educação profissional. Aqui está um baita desafio, tá? A EJA com educação profissional, vocês imaginem como isso é desafiador, tá? Então, os dados que nós temos é que o percentual de matrículas desde 2014 aumentou apenas 1,6%. E a meta é 10%. Aqui nós estamos bem longe, né? É 10% e nós atingimos 1,6%. Então, educação de jovens e adultos com profissionalização, não atingimos a meta 10, tá? Agora vamos para a meta 11. Meta 11, né? A meta 11 fala em triplicar, aqui também é uma meta bem danadinha, triplicar as matrículas da educação profissional, técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e que pelo menos 60% da expansão no segmento público. Então, aqui, alguém pode dizer, mas a rede privada expandiu, mas não serve para meta. Aqui está falando que tem que fortalecer, as matrículas públicas, tá? Triplicar, eu me lembro muito bem em 2015, quando a gente aprovou o plano, que eu achava uma meta muito ousada. Mas isso veio, inclusive, como uma meta da própria Secretaria de Educação. Eles defendiam isso, e eu achava muito louco isso. Triplicar as matrículas de educação profissional, técnica, né? E garantir 60% no segmento público. Claro que aqui, pessoal, não está dizendo que é só escola estadual, SEDUP, não. Pode ser também a rede federal, tá? Porque é pública, né? Nessa meta 11, nós temos um acompanhamento aqui da meta que está totalmente comprometido essa meta. É essa a questão. Tem chance de conseguir isso? Às vezes, sabe, o que a gente percebe é que o gestor público ele não tem noção da realidade, ele não conhece a sua rede. Colocam os números assim bem absurdos, né? Então, este é o problema, tá? A gente não conseguiu atingir essa meta, não tem aumentado, tá? E nos últimos 8 anos houve apenas 4.000 matrículas novas, em 8 anos, tá? E nós deveríamos ter, deixa eu olhar aqui o dado bem certo para vocês, nós deveríamos ter aumentado em 198.933 matrículas. Nós aumentamos 4, tá? Então, não adianta, quando a gente aprova uma lei, eu lembro muito dessa discussão. Eu dizia, não tem, mas tem que colocar meta ousada, meta usada. Não adianta colocar meta usada se não tem condições para estruturar. Está aqui o caso agora. Nós estamos com uma meta de 198.000 e nós conseguimos atingir 4.000, né? Pouco, né? Considerando aqui. Olha, pessoal, já chegamos aqui nos 400. Tem que fazer mais aula com vocês, né? Tá bom, meus queridos? Então, vamos lá. A meta 12 agora. Meta 12. Né, Rose? Educação especial, o pessoal estava perguntando aqui, já foi, está lá na meta 4. Depois vocês olham lá, né? Meta 12, articular com a União, então, aqui entra o governo federal, tá? Articular com a União a elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior para 55%. E
e a taxa líquida para 40% da população dos 18 aos 24. Então, 55% do total, né, de alunos, mas, no mínimo, 40% dos 18 a 24 anos de idade, assegurando qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% de novas matrículas em instituições públicas e comunitárias, tá? Aqui, então, nós entramos no debate da educação superior, meta 12. Nessa questão da educação superior, nós temos o seguinte, nós tivemos um aumento 2020-21 e alcançamos 47,2%, mas nós não atingimos os 55% ainda. Então, tá uma meta quase atingível, tá quase atingível, né? Por outro lado, quando a gente fala da taxa líquida na graduação, nós tivemos 30,8% e não 40%, né? Que é dos 18 aos 24 anos. Então, a gente ainda tem aqui uma diminuição do ponto de vista das vagas, né? Ofertadas para ensino superior, tá? Meta 12. Vamos para a meta 13. Meta 13. Então, meta 13, o que fala a meta 13? Junto com a União, né? Pessoal, por que é a União aqui? Vamos só trazer um comentário aqui para entender. Porque a nossa Constituição e a nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, elas separam, assim, né? Elas dividem, para não dar choque entre os entes federados, ela diz o que cada um tem que fazer. Então, ela diz o seguinte: educação infantil é com o município, é o prefeito que tem que responder. O ensino fundamental é o prefeito e o governador, né? É município e estado. Ensino médio é o estado. E o ensino superior é a União que tem que regulamentar e que tem que se preocupar com o acesso ao ensino superior. Vocês lembram do caso do fechamento da Universidade de São José? Foi por isso, porque a legislação, claro, foi uma decisão do prefeito, mas o que aconteceu? Aconteceu que, no caso de São José, o Ministério Público cobrou do prefeito aquilo que era de sua responsabilidade, que é o quê? Educação infantil e compartilhado o fundamental. Então, agora, quando o governo quer fazer, por exemplo, entrar em outra modalidade, seja a prefeitura, governo do estado, ele tem que atender bem que é a sua responsabilidade. É isso que está dizendo. Por isso que quando aparece ensino superior, aparece a União, né? Governo federal. Então, a meta 13, articular com a União, né? A meta 13, a elevação da qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior, para 80%. Então, aqui ele está falando do ensino superior, está dizendo que no ensino superior tem que ser 80% de mestres e doutores, sendo no mínimo 40% doutores, até o final do plano. Por que a gente coloca 40%? Porque senão, se você deixa só 80% mestres e doutores, coloca lá 70% mestre e 10% doutores, né? Aí fica mais fácil. Então, a lei aqui, ela vem para dizer, não é bem assim, é 80% mestres e doutores, mas, na mesma lei, 40% doutores, né? E, em relação a essa meta 13, eu vou trazer uma notícia boa para vocês, tá? É a meta que nós conseguimos cumprir, tá? Obrigada aí pelo carinho, tá? Estou lendo tudo que vocês estão escrevendo aqui. Quando tem uma mensagem, eu leio. Então, meta 13, o que a gente conseguiu, pessoal? Nós conseguimos atingir 80,1, tá? 80,1. Passamos dos 80, né?
E nos 40% de doutores, nós temos 41,4%. Então, a gente tem, né? Não, a UDESC, é que a UDESC, ela é uma universidade criada por lei estadual. Então, muda, né? Mas a regulamentação do ensino superior é nacional, né? Legislação nacional, tá? Tem que seguir as diretrizes nacionais para criar os cursos, né? Então, aqui, se alguém perguntar, eu estou com alguém perguntar, não é com alguém perguntar, se tiver na prova, esse questionamento, né? Questionamento com relação a qual meta foi alcançada. Vocês lembrem do número bem bonito aí, que é o número 13, né? A meta 13. A meta 13 foi alcançada. Desculpa a brincadeira, é só para gravar, para memorizar. Ou para quem não gosta do 13, vai lembrar do número que não gosta, né? Mas, enfim, é 80 e 40, né? 80 mestres e doutores e 40 doutores, tá? Vamos para a meta 14. Agora, meta 14, tá? Meta 14, o que que a gente tem? Vamos só ver a meta 14 aqui para vocês acompanharem. Ó, que não está passando o 14 agora, ficou empacado no 13. Só porque eu disse que eu gosto do 13, vai sair do 13. Ai. Opa! Mano, gostamos tanto do 13 que não conseguimos ir para o 14 agora. A minha assessora que se empolgou, não. Meta 14. Tá bom. Vamos lá, então. O que que diz a meta 14, pessoal? Fomentar, em articulação com a União, a elevação gradual do número de matrículas na pós-graduação estrito sensu. O que que é estrito sensu, pessoal? Mestrado e doutorado, tá? De modo a atingir a titulação de 2.400 mestres e 900 doutores até o final da vigência deste plano, tá? Então, aqui está dizendo que a gente tem que atingir 2.400 mestres e 900 doutores, tá? Anualmente, tá? Por que em articulação com a União? Porque doutorado, mestrado, não é uma coisa que pode ser só de responsabilidade do município ou do estado, né? Então, vamos à meta 14, o que que a gente tem? A gente tem que essas matrículas, nós não conseguimos atingir os 2.400, tá? Espera aí que eu estou aqui com o número trocado aqui. Nós não conseguimos atingir os 900 doutores, tá? Os 900 doutores, mas nós conseguimos atingir os 2.400 mestres, tá? Então, é uma meta que foi parcialmente atingida, né? Concluída, certo? Então, vamos lá. Meta 15 agora. Garantir em regime de colaboração, de novo, entre União, Estado e municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste plano. Então, plano estadual é de 2015, né? Plano Estadual de Educação, 2015, tá? Na vigência do plano, então, no primeiro ano de vigência, 2016. Então, até 2016, uma política estadual de formação inicial e continuada. O que é a formação inicial, pessoal? Quando a gente faz a nossa graduação e chega na escola, nós temos a nossa formação inicial, que é a nossa graduação em pedagogia, matemática, história, né? O que é continuada? É que ela tem que continuar. Você está trabalhando na escola e você precisa ter formação, né? A lei aqui diz que tem que ter formação inicial e continuada. Por quê? Porque é para valorizar. Então, com vistas à valorização dos profissionais da educação
assegurando que todos os professores da educação básica, então, educação básica, infantil, fundamental e médio, e suas modalidades, então, ensino de jovens e adultos, educação especial, as diferentes modalidades, possuam formação específica de nível superior, tá? Obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, bem como a oportunização pelo poder público de periódica participação em curso de formação continuada. Aqui, gente, dói no coração quando a gente lê isso aqui, né? Porque vocês que estão na escola sabem que a grande maioria não faz formação continuada, né? É uma briga para os profissionais da educação terem garantia dessa política de educação continuada, né? Então, é sempre uma luta muito grande aqui, mas a meta 15 fala de inicial e continuado, tá? Então, o que a gente tem aqui nessa meta 15? Na educação infantil, é a etapa que tem os menores percentuais de professores habilitados. Que triste, né? A primeira etapa da educação. É o que tem os menores percentuais de professores habilitados. É apenas 57,7%. Já nos anos iniciais do ensino fundamental, nós temos os maiores percentuais. Nós temos 85,5%. Ensino fundamental, anos finais, que são as áreas propriamente ditas, né? Nos anos... Peraí. Não, eu troquei, peraí. Deixa eu só corrigir aqui que eu dei uma informação errada. Nós temos na educação infantil, 57,7, tá? Que é o menor. Os anos iniciais do ensino fundamental, 85,5. Anos iniciais, pega ali até o 5º ano, né? Dos anos finais, 63%, tá? 63%. E no médio, 64%. Então, isso mostra que nós temos problema, né? Nós temos problema. É isso que a Rose está falando. A educação infantil é a base da educação, ali os professores deveriam estar mais preparados. Mas isso mostra também o quanto é difícil a gente avançar numa política de formação da educação básica, né? Como um todo. Ó, ainda tem gente que não está ouvindo. Tem que habilitar o teu áudio. Já estou eu respondendo aqui. Tá? E os fãs aqui dos anos iniciais, né? Tem os fãs dos anos iniciais. Os anos finais e ensino médio está quase igual, né? Vocês viram que é 63%, 64%, né? Vamos para a meta 16. Vou tomar um gole d'água aqui. Vamos lá, então. Aí, agora, vamos para a meta 16. Meta 16. O que a gente tem na meta 16? Na meta 16, nós temos o seguinte: formar 75% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação até o último ano de vigência deste plano. 75%. Eu me lembro quando eu entrei na educação, eu estava fazendo graduação, e a maioria era professores com magistério, né? Olha como a gente avançou nesse período, né? Hoje, a meta não é mais graduação já virou base, né? Embora a LDB ainda permita que o magistério habilite, né? Então, aqui está dizendo o quê? Formar 75% com nível de pós-graduação, tá? E garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualização do sistema.
Se a gente fizer um debate aqui, qual é o professor da educação básica que tem formação continuada na sua área? Muito pouco, né, pessoal? Muito, muito, muito pouco. O Estado não cumpre e os municípios também. Professor de matemática, tem formação na área de matemática? Não tem. Se ele não buscar, não tem. Língua portuguesa, artes, educação física, ciências, né? Então, aqui está dizendo na meta 16 que tem que olhar para a especificidade, né? Alfabetização, anos iniciais, uma área específica, né? Então, aqui mostra que essa meta, a meta 16, ela tem muitas dificuldades de aplicação, tá? A meta 16. Então, deixa eu pegar até um dado aqui para vocês. 2021 se identificou que 60,9% dos professores da educação básica possuíam algum tipo de pós-graduação. Então, os professores estão se virando para fazer pós-graduação, 60,9% lá em 2021. Tanto pós-lato sensu, que é a especialização, como estrito sensu, que é mestrado e doutorado. E 65,7% haviam participado de cursos de formação continuada, tá? Então, nós não atingimos a meta. Eu confesso que eu desconheço se tem uma política de formação continuada que apresente, né, as demandas, necessidades, para, de fato, encarar isso. Então, esse é um grande desafio aqui também, tá? Meta 16. Agora, vamos para a meta 17, que é uma meta que eu trabalho muito isso aqui. Nossa Senhora! Meta 17 é um baita do nó. Valorizar os profissionais do magistério não quer dizer ensino médio, né? Magistério é educação. Do magistério da rede pública de educação básica, assegurando, tá? No prazo de 2 anos, então, lembro de novo aqui, 2015, então aqui até 2017, até 2017. A existência de plano de carreira, assim como a reestruturação, que tem como referência o piso nacional, definido em lei federal, nos termos do inciso 8º do artigo 206 da Constituição, a fim de que equiparar o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano da vigência deste plano. Então, aqui está dizendo várias coisas aqui na meta 17. Tá? A meta 17 está dizendo que tem que valorizar os profissionais da educação. Né? De que forma? Com um plano de carreira, onde não tem, tinha 2 anos para fazer. E onde tinha, mas estava desatualizado, tinha que reestruturar. Então, está falando isso também. E está falando também que a referência para construir o plano de carreira é o piso nacional definido em lei. Lembram da lei do piso? Que é a lei 11.738, de 2008? Então, esta lei fala, né, qual é o piso básico. Tá? Desde 2008, ele tem sido reajustado pelo governo federal, né? Independente de quem sejam os governantes, ele tem sido reajustado. O que tem aqui de problema? Aqui fala que tem que equiparar o salário do magistério, da educação, com os demais profissionais com escolaridade equivalente. O que quer dizer isso? Eu sempre dou um exemplo assim, é mais ou menos o seguinte: você coloca no liquidificador o salário de um professor que tem graduação, de um jornalista que tem graduação, portanto, você coloca de um advogado que tem graduação e você coloca de um médico que tem graduação. Mistura tudo, vai dar uma média salarial. É isso que a meta 17 está dizendo, que os professores, que o magistério não poderia ganhar menos que a média dos profissionais com escolaridade equivalente. Isso até o 6º ano de vigência.
Significa que o 6º ano, se o plano foi 2015, então até 2021, tá? Então, essa meta aqui, ela tem várias questões aqui colocadas, que eu diria para vocês. Primeiro, na rede estadual em Santa Catarina tem plano de carreira, tá? Não estou falando se ele é bom, estou dizendo que tem. Então, tem plano de carreira na rede estadual? Tem. Então, esse é um ponto. Também, como está citando o piso aqui, está dizendo que segue a lei do piso. Então, além do piso, a lei do piso fala também em 1/3 de hora atividade. O que nós temos? Os 2/3 da carga horária para atividades com os educandos parcialmente sendo cumpridos, né? O piso salarial nacional, ele está também parcialmente sendo cumprido. Não são todos os municípios que cumprem, né? E no estado, o piso básico está sendo cumprido. Não o piso na carreira, o básico, tá? Existência de planos de cargos e remuneração dos profissionais da educação que não integram o magistério foi atingido. Então, quem não é do magistério, mas que está em outros serviços, não é o maior problema, né? Embora que nas escolas a maioria são educadores, então é um problema. A meta 17 prevê, além da existência do plano de carreira, da sua estruturação, né? Também 1/3 de hora atividade. Em 2021, se identificou em Santa Catarina que quase todos os municípios tinham implantado plano de cargos e carreira do magistério. Porém, nós temos problema com a hora atividade nos municípios, tá? 86,4% não cumprem o que está determinado em lei. Então, o piso salarial nacional não é cumprido por todos os municípios catarinenses. E o indicador 171, perdão, o indicador 17, que está aqui, que foi classificado em várias letras, não vou aqui polemizar, não preciso vocês saberem disso, ele diz que a equiparação salarial também não foi atingida. Bom, isso vocês sabem, né? Quando eu falei de colocar no liquidificador e ter uma média, não foi atingido, por vários fatores. Porque a gente perdeu o poder de compra, porque nós ficamos anos sem ter plano de carreira com reajuste da inflação, né? Uma série de medidas aí que é uma luta constante, tá? Então, essa é a meta 17. E a meta 18, tá? A meta 18 trata da gestão democrática da educação. Pessoal, não podemos confundir gestão democrática com eleição de diretores. Gestão democrática é mais ampla. Então, o que diz a meta 18? Garantir, em legislação específica, aprovada no âmbito do Estado e dos municípios, condições para a efetivação da gestão democrática na educação básica e superior públicas, que evidencie. Então, o que é pensar a gestão democrática? É o compromisso com o acesso dos estudantes, a permanência e a aprendizagem. Então, não é qualquer coisa, só escolher o diretor. Tá, eu tenho que escolher o diretor para ter democracia, mas não, se ele não conseguir, no seu projeto pedagógico, com a sua equipe, garantir o acesso à permanência e aprendizagem, nós temos problema, então, na gestão democrática, que a gestão democrática não é só escolha. É escolha para quê? É para garantir isso. Então, aqui na meta 18, a gente traz o acesso, permanência e aprendizagem. Isso é o pilar para a gestão democrática, né? Então, aqui na meta 18, nós temos, eu vou ler aqui para vocês algumas coisas que eu acho que é bem importante. O percentual de escolas públicas que selecionam diretores por meio de processo seletivo qualificado e com a participação da comunidade escolar é de apenas, em Santa Catarina, 17,9%.
um pouco mais das escolas públicas do Estado, 55,1%, dispõe de colegiados, como Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres, Grêmio Estudantil. Desde 2021, todos os colegiados extraescolares, incluindo o Conselho Estadual de Educação, Conselho do Controle do Fundeb e Alimentação Escolar e Fórum Permanente de Educação, estão em funcionamento. No entanto, a gente não percebe isso nos municípios. Então, eu sempre falo que no município a pressão é mais forte sobre os educadores, porque o prefeito sabe cada um em quem votou, cada família em quem joga, né? Então, a pressão, o assédio para cima dos trabalhadores é muito mais forte, né? No Estado já é um pouco mais distante, a não ser naquelas CREs que a gente tem, né? Que as CREs estão em cima dos diretores e dos professores, fazendo todo um acompanhamento, para mim não dizer uma outra palavra aqui mais dura, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que nós tivemos avanços na rede estadual de Santa Catarina a partir do momento em que tivemos o plano de gestão escolar e a escolha dos diretores. Nos municípios, a grande maioria é indicação política, infelizmente. E aqui em Santa Catarina, se os educadores efetivos não se mexerem, né, vai sobrar para todo mundo, porque os diretores serão nomeados, é só um comentário meu, tá? Serão nomeados pelo governador, o que será muito ruim. Então, gestão democrática da educação está na meta 18, tá? Vamos agora para a meta 19. Meta 19. Aqui a meta 19 fala do financiamento da educação, que é a última meta do plano estadual. E veja que importante isso, né? Não dá para a gente pensar em educação se não tiver mais grana. Tem que ter mais grana. Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do PIB, Produto Interno Bruto. O que é, gente, isso? É tudo que se produz de riqueza em Santa Catarina, em termos financeiros, orçamentários, 7% deve ser investido em educação em Santa Catarina, tá? Isso até 2019, no 5º ano de vigência do plano. E agora, até o ano que vem, deve chegar a 10%. Vocês sabem quanto que nós chegamos? Nós chegamos em 2020 a 3% do PIB catarinense. Então, estamos bem longe dos 7% e muito mais longe dos 10%, né? Financiamento da educação em Santa Catarina. Um estado tão rico que se fala tanto em indicadores positivos, né? Mas investimento em educação, a gente não atinge a meta. Chegamos na última meta, que é a meta 19, tá? Então, é isso que é importante a gente trazer aqui. No Plano Nacional de Educação, nós temos 20 metas, como eu falei. Santa Catarina, a meta 17 e 18, se não me enganar. 17 e 18, ela foi juntada. Então, nós diminuímos uma meta, tá? Então, vamos lá. Agora, se vier uma pergunta, tem algum órgão, tem alguma comissão que fiscaliza o cumprimento das metas? Tem sim, isso é bem importante. Esses números que eu trouxe para vocês aqui é porque tem acompanhamento das metas. A gente faz relatórios, nós sentamos, analisamos, cobramos, exigimos, né? Imagine se não tivesse acompanhamento. Então, para monitorar e avaliar continuamente as metas e estratégias do plano, levantar e sistematizar dados, informações, existe uma comissão estadual de monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Educação. A gente chama de CEMAPESC, que é a Comissão de Estudos, Monitoramento, Avaliação do Plano Estadual de Educação de Santa Catarina. Isso que a sigla quer dizer.
que tem previsão legal, então está previsto na lei aqui que foi aprovada, tá? Então, ela não é se o governo quer fazer ou não, tem uma comissão instituída em lei. E o que que diz, né? Artigo 5º, o Estado, em regime de colaboração com os municípios e a sociedade civil, procederá ao acompanhamento da execução do Plano Estadual de Educação e a avaliações periódicas realizadas a cada 2 anos por meio de comissão constituída para esse fim. A comissão de que trata o caput deste artigo será formada por representantes da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da LESC, então eu represento a Assembleia Legislativa nessa comissão, do Conselho Estadual e Municipal de Educação, tem os representantes, e dos fóruns estadual e municipais de educação. Então, essa comissão faz esse monitoramento, né, das metas e estratégias, o que está sendo cumprido ou não. Então, o que é importante dizer aqui na pergunta que veio última aqui? O que vai ser daqui 10 anos? Bom, vocês acho que estão acompanhando que o governo federal está com conferência extraordinária de educação, CONAE, Conferência Nacional Extraordinária de Educação. E nessa Conferência Nacional Extraordinária de Educação, começa a se discutir a educação que a gente tem, os desafios, né, os nós da educação aí, as dificuldades, e também para onde a gente vai. Vocês lembram, pessoal, que teve uma polêmica muito grande em relação à educação domiciliar em Santa Catarina, que teve alguns deputados que queriam aprovar educação domiciliar, ou seja, que não precisasse mais ter escola, que os pais podiam ensinar em casa. Qual foi a minha defesa muito grande na Comissão de Educação que nós derrotamos esse projeto? Foi o seguinte, em nenhuma conferência e em nenhuma dessas metas que nós discutimos aqui, apareceu alguma vez educação domiciliar. Então, a educação domiciliar foi um projeto de um presidente da República, não da sociedade catarinense. Por isso, inclusive, que o Supremo, nos últimos dias, acabou julgando pela inconstitucionalidade da educação domiciliar. Ou seja, não tem amparo nem na Constituição Federal, nem na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e nem no Plano Nacional de Educação. Portanto, se não tem previsão legal, como é que se faz educação domiciliar se isso não é uma prioridade para o país, né? Só para a gente entender o quanto é importante as conferências que estão em discussão e que a gente precisa se envolver agora para, né, reposicionar o que deu certo, o que não deu, colocar os desafios da educação catarinense também nas conferências. Bom, eu não sei se vocês gostaram aí da minha apresentação, espero que sim, né? Mas Plano Estadual de Educação é isso. 19 metas e várias estratégias. Agora eu deixo para o Jaques aí conduzir. Muito bem. Obrigado, Luciane, pela ótima aula. A gente está aqui acompanhando, mas ao mesmo tempo também monitorando aí as dúvidas, as indagações, né? Muitos professores aí parabenizando pela aula. Como de costume das outras, a gente abre esse tempo agora para quem quer fazer perguntas, né? Dúvidas, perguntas, esse é o momento. Então, a Luciane tem mais alguns minutos aí para também estar respondendo. Podemos marcar aí um bloco de questões, se alguém queira. E eu gostaria de pedir que, até quando eu conversei com a Luciane sobre a aula, que as dúvidas sejam em relação à aula. Depois, se tiver dúvidas em relação a outros temas, daí a gente encerra a gravação e aí ela pode tirar algumas dúvidas também. Quem quer falar? Abre o microfone.
Mensagens, parabenização. Pode abrir o microfone e falar. Se ninguém. O Evandro está aí, o coordenador do Sint? Eu gostaria de saber se as aulas estão gravadas. Sim, já compartilhamos aqui o link das aulas que já foram, né? Essa é a 9ª aula, né? E amanhã temos mais uma também às 19 horas. Mas tem o link aí do. Tem um link do grupo do WhatsApp e tem um link do grupo do Drive aí, que é para vocês acessar as aulas e o material que os professores fornecem. Ninguém quer fazer pergunta para a Luciane? Seria possível disponibilizar o link novamente, porque pelo Instagram a gente teve que percorrer um Claro, caminho bem complicado para conseguir chegar na aula. Obrigada. claro. Já vamos colocar aqui. Enquanto isso, alguém pergunta aí, faz uma pergunta. Boa noite. Pode A falar. única meta atingida foi a 13? Segundo o relatório de acompanhamento, a única meta atingida foi a 13. As demais foram parcialmente atingidas ou não atingidas. Obrigada. E mais duas. O Plano Nacional de Educação trata sobre municipalização. Tem uma pergunta no chat ali. Não nesses termos. Porque, veja bem, se a gente fosse tratar aqui, deixa eu dar um exemplo para vocês mais concreto aqui. Porque a gente falou das metas, né? A gente não falou das estratégias, que são inúmeras. Então, vamos pegar aqui ensino fundamental, tá? Que é na meta 2. Ensino fundamental dos 9 aos 14 anos, tá? Várias estratégias. Por exemplo, assim, ó. Pactuar entre União, Estado e município a permanente, no âmbito da instância permanente de que trata o parágrafo 5º do artigo 7º da lei, a implantação dos objetivos da aprendizagem e desenvolvimento. Então, essa é uma estratégia. Não fala de municipalização. Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola. São metas, eu diria, são estratégias mais gerais, entendeu? Não está falando de uma rede de ensino. Ela está falando do que tem que dar conta naquele nível. Mas ela não diz em nenhum lugar que o município terá que ficar responsável pelos anos finais do fundamental e os iniciais, e o Estado só com o ensino médio. O plano estadual não trata disso, tá? A municipalização, ela vem muitas vezes, como uma decisão de governo. Essa é a questão. O Evandro entrou aí, eu queria que o Evandro desse uma palavrinha, já que hoje é a penúltima aula. Enquanto isso, alguém mais aí pode se inscrevendo. Já estamos disponibilizando os links aí, tá? Boa noite, Jacques. Boa noite, deputada Luciane. Hoje essa aula é com uma autoridade mesmo da educação, né? Tem debate político, passou na construção e com certeza também passou no dia a dia de luta na construção das políticas e para atingir todas essas metas, né, da educação, que é uma luta coletiva dos trabalhadores da educação também. E nesse movimento é um momento especial aqui, além de preparar os nossos trabalhadores e trabalhadoras para ter a oportunidade de ingressar, né? Junto com isso, nós estamos buscando intensamente aí para que a gente consiga garantir o ingresso por concurso público, efetivar nossos trabalhadores e trabalhadoras,
mas esse momento também de seletivo dos ACTs é um momento que a gente acolhe com muito carinho os colegas e desejamos aí que todos consigam ingressar na nossa rede, desenvolver um bom trabalho e melhorar a educação no estado de Santa Catarina. Quero parabenizar aí a Regional de Chapecó, né, o coordenador Kleber, o Jacques. O Jacques foi um grande lutador para que esse movimento, e que deu certo, né, e que pode servir de modelo para Santa Catarina nos demais momentos, construir esse movimento importante. Dizer que desejamos sorte, o Cinti, além de muitas lutas, muitos enfrentamentos que estamos fazendo agora, é um parceiro no dia a dia do professor. Conte sempre com essa entidade e quando ingressar no seletivo ou no concurso público, importante se filiar a essa entidade, construir junto as lutas, né? Esse sindicato é dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Forte abraço, parabéns aí pela exposição, peguei parte dela, estava em reunião, mas foi uma importante, com certeza vai ajudar muito no dia 28 para que as pessoas tenham clareza aí nas suas decisões e respostas. Um grande abraço, obrigado, Jacques. Valeu, coordenador. Obrigado da presença também. Tem uma pergunta aqui o Plano Estadual de Educação se resume basicamente nas 19 metas e cada meta com suas estratégias para ser alcançadas? Sim, é isso. Ali no início a gente apresentou, né? São 308, se não me enganar, né? Estratégias, né? São 19 metas e 308 estratégias e 12 diretrizes. É esse o Plano Estadual de Educação de Santa Catarina. Dando uma olhada aqui, ver se não tem mais nenhuma. Mais alguém quer fazer pergunta ao vivo? Parará. O novo ensino médio é citado no plano, né? Na meta, eu anotei aqui. O ensino médio, né? Na verdade, o ensino médio, ele está... Na meta 3, né? A meta 3 fala do ensino médio, tá? Ele entra ali. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ali no início da fala da educação infantil obrigatória dos 4 anos, 5 e 6 aos 14, acho que é uma dúvida, não sei. Esse do ensino médio, ele trata como ensino médio, ele não fala de novo ensino médio. É ensino médio, né? O que é que... A prof. Andriele aqui está lembrando aqui que o plano foi feito há 10 anos atrás, né? Aqui é 2015. 8 anos. É que o ensino médio começou lá atrás, o novo ensino médio, né? Mas nós não tínhamos esse conceito de novo ensino médio em 2015. Mais alguma pergunta sobre a aula? Senão eu encerro a gravação e aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida que não está relacionada à aula. Boa noite. Aparece ali, né? Esses slides vai Gira, ficar né? disponível? Sim, naquele link que a gente compartilhou ali no chat. Tá bom, obrigada. Eu acho que são essas, Lúcia. Em relação... Tem mais uma aqui. Essa pergunta aqui do que acontece, né? Então, nós temos um limite. Vocês lembram do debate que teve no Congresso Nacional sobre a Lei de Responsabilidade Educacional? É esse o debate, o que a gente faz com aqueles gestores que não cumprem metas,
Mas para a gente conseguir aprovar uma lei dessa, tem que ter deputados e senadores que concordem. E a gente não conseguiu avançar nesse sentido. Lei de responsabilidade educacional. Então, o que que tem? Em Santa Catarina, acho que é importante vocês saberem disso. É um dos poucos estados que tem um monitoramento por parte do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina na sua página. Se vocês abrirem depois aí no computador, é tce.sc.gov.br. Vocês vão ver lá, tem um link chamado TCE Educação. Lá vocês vão ver que o TCE faz o monitoramento e o acompanhamento de cada meta, município por município de Santa Catarina e do Estado. E o TCE está cobrando, né, recomendando os gestores públicos a adequarem as metas, né? Nós temos problema nisso, porque quando a lei ela não é mais severa no cumprimento das metas, os gestores se sentem autorizados a não cumprir. O que que nós conseguimos fazer o ano passado, pessoal? Nós conseguimos aprovar uma lei chamada Lei do ICMS Educacional. Os municípios que cumprirem o plano municipal de educação em algumas metas previstas em lei, vai receber mais grana do ICMS, tá? Vai receber mais ICMS. É uma forma de estimular os prefeitos a cumprir com as metas do plano que ele fez, que o município fez, né? Mas respondendo um pouco a pergunta, né? Aqui do que acontece com quem não cumpre, né? Eu diria que quem não cumpre não devia ser mais eleito, né? Mas, infelizmente, não é assim. Oi, tá ouvindo ou não? Pode falar. Se apresente. Assim, meu nome é Maria Helena. Dos anos iniciais até o segundo ano, até no final do segundo ano que tem que estar alfabetizado, né? Duas coisas. A meta nacional é até os 8 anos, tá? Meta nacional. A estadual, ela diz o seguinte, que é com 6 anos de idade, então é o primeiro ano, tá? Então é aos 6 anos de idade, ou então, deixa eu pegar bem certinha aqui para mim ler como tá? Meta 5. Alfabetizar todas as crianças aos 6 anos de idade, ou até, no máximo, 8 anos. Ela dá uma força maior para os 6 anos, tá? Como que está essa nova lei das faltas, que antes era 60%, e agora ainda continua em 60%? Faltas que eu saiba é 75, não é? 75. É 75, eu não lembro mais. É, 75. 75. Não é? Tá, 75, 60% na 75% educação de infantil. presença. 60% é na educação infantil. e 75 nos anos iniciais. É fundamental e médio. Fundamental e médio. É. Tá bom, obrigada. Mais alguém? Então, eu vou encerrar a gravação, agradecer em nome do Cinti Regional Chapecó a presença de cada um e cada uma que esteve aqui, que pode acessar todas as aulas, né? Se a gente tivesse colocado a Luciane na primeira aula, talvez a gente ia ter 400 toda a aula, né? Mas é importante. Então, que Batemos vocês agora recorde, podem acessar. Bom, Jaques. Oi? Batemos recorde? Batemos recorde. 425 pessoas participando. E agradecer a Luciane, né, por mais uma vez, 2001 também ela contribuiu. Naquele ano a gente fez para a transmissão pelo Facebook do Cinti Estadual,
mas dessa vez a gente conversou com cada professor e todos eles avaliaram que era melhor fazer uma gravação, então, e deixar disponível a gravação para não ser uma transmissão ao vivo, né, no Facebook ou no YouTube. Então, foi por essa opção que a gente fez. Então, e te agradecer mais uma vez por ter contribuído. E com certeza, quem está aqui tirou muitas informações durante todas essas aulas que a gente teve, né? Que com certeza no sábado será muito útil aí na nossa prova. Então, muito obrigado, Luciane, obrigado, Evandro, que está aí também, e a todos vocês, né, que estão aí corajosos, enfrentando as aulas, inclusive no sábado de manhã a gente já fez, né? Mas é isso, a gente tem que correr atrás. E eu queria fazer uma moção de repúdio aqui, porque eu vi uma mensagem ali no chat, depois eu acabei apagando. Nós fizemos essa proposta do aulão solidário justamente para a gente ir na contralógica da história da educação mercadológica, né? Então, a gente vê aí que tem muito instituto, muita empresa de educação vendendo curso, vendendo preparação para o seletivo de ACT, e aí a pessoa entrou aqui e botou o número do WhatsApp dela para entrar em contato com ela, porque era o grupo da educação, meio que se utilizando do nosso grupo. O nosso grupo é um grupo de professores, não tem fins lucrativos, os professores todos que ministraram aulas foram voluntários, ninguém cobrou nem um centavo, nem ninguém está cobrando nada para organizar o aulão. Então, e vamos disponibilizar para todo mundo que quiser acessar para poder se preparar para sábado. Então, já deixei meu manifesto aí. Obrigado mais uma vez, Luciane. Obrigada, tá, Mano? Mano é o apelido do Jaques, né?